Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023 do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11, fundo DECRI, e a gente vai ver então a performance dele no mês de fevereiro, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, tá muito importante pra gente, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente a disseminar as informações pelo YouTube. E também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e converse também com outros investidores. Vamos lá então. REC Recebíveis Imobiliários, fundo de CRI, né, fundo de papel, na essência, né, no segmento. Ele que é administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos. Rentabilidade alvo do fundo é o IMAB mais 1%. A gente vai ver essa relação mais lá nos indicadores do fundo, tá? Se o fundo está cumprindo, se não está cumprindo essa rentabilidade alvo. Atualmente o fundo tem aqui um patrimônio líquido de 2,5 bilhões de reais, é o 95,33 a cota patrimonial, e o valor de mercado está um pouquinho abaixo aqui, 2,3 bi de valor de mercado, a cota de 84,40, que na verdade esse mês de março já chegou a estar cotado ali próximo aos 80 reais, então está um pouquinho mais abaixo. Ontem encerrou a quase 82 reais, né? Então o fundo aí está um pouquinho mais descontado um pouquinho mais abaixo do valor patrimonial do que o que está apresentado aqui no relatório, que o fechamento aqui é 28 de fevereiro. Bom, o fundo tem aqui taxas de administração e consultoria, que é a mesma taxa, né, de gestão que a gente costuma ver, 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido, e não tem taxa de performance, que é rara nos fundos aí de papel, né? Então não tem taxa de performance. Prazo indeterminado, condomínio fechado, para investidores em geral, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100, então tem muita cota realmente o fundo, por isso mesmo tem também até uma boa liquidez no mercado secundário, e tem mais de 180 mil cotistas, 183, né, mil cotistas. Eu sou um desses cotistas e a minha maior posição dos meus fundos imobiliários é o REC R11, eu tenho 17 fundos imobiliários, né, minha maior posição, em torno de 11%, está no REC R11. Fundo que eu invisto desde 2020, né? Então tem o código de negociação na bolsa RSR11. Bom, comentários aqui do gestor. Como eu já falei, o fundo que investe preponderantemente em certificado de recebíveis imobiliários, rentabilidade nos últimos 12 meses e desde o IPO. Nos últimos 12 meses está em torno de 12,2% distribuição do fundo, né? O equivalente a 93% do CDI, então está um pouquinho abaixo aí, né, de uma aplicação aí rendendo a taxa DI, porém a taxa DI tem imposto, né, então se considerado esse imposto, né, o CDI líquido, ele está rendendo mais do que o CDI 110% dele, né, 10% a mais. O fundo distribuiu entre dezembro de 2017, que foi o início do fundo, né, até fevereiro de 2023, 84,7%, então uma ótima rentabilidade, né? Fundo partindo aí, fez recentemente 5 anos, né? Então quase aí a sua totalidade, né, investida. Se você investiu R$100 lá no início, já recuperou aí, já recebeu em dividendos 84,70, né? Então essa aqui é a rentabilidade do fundo. E o resultado do mês, fundo que pagou aí no último dia 14 de março, né, como muitos outros fundos, né, fundo que tem a sua database o quinto dia útil após o mês que ele faz referência, então ele anunciou aí no quinto dia útil de março os proventos referentes a fevereiro, e pagou no 10º dia útil, né, de 14 de março. Distribuiu então 24 milhões de reais, o que deu 91 centavos por cota, né, e ele faz aqui menção a uma menor distribuição no mês de fevereiro por conta dos dias úteis, né? Teve menos dias úteis do que o mês de janeiro, 4 dias úteis a menos, né? Então o desempenho dos juros, né, aplicados ali aos CRIs acabou sendo menor também. O fundo encerrou o mês com 98% dos seus recursos alocados em 94 operações de CRI, um fundo bem diversificado, com o CRI no seu portfólio, tá? E 3 fundos de investimento imobiliário, né? Então a gente vai ver a questão do risco, né? Qual é ali os percentuais, e não há previsão de nova captação ou nova emissão de cotas pelo fundo. Mais para baixo a gente vai ver aqui as movimentações na sua carteira, fundo que adquiriu aí no mês de fevereiro em torno de 37 milhões em CRIs,
Então, todos que já tinham na sua posição, né, aumentou então a posição deles. Então, foi aqui no CRI São Benedito 2, quase 18 milhões de reais, CDI mais 3% de prêmio de risco. H2 Energy, quase 15 milhões de reais, IPCA mais 10,5%, né? Considerado aqui, inclusive, bem alto esse percentual que o prêmio de risco, 10,5%. E o SG Aquiraz, 4 milhões e meio de reais, IPCA mais 9,5%, também uma taxa bem alta. E a liquidação antecipada do CRI Vocan, 9 milhões de reais lá em fevereiro de 2023. Mais para baixo aqui a gente verifica a questão do patrimônio, né? Então não teve alterações no patrimônio líquido aí desde junho, né? As alocações dos ativos aí também permanecendo na mesma linha de janeiro. E nessa especificação das alocações tem aqui, ó, 2,4 bilhões, né, em CRIs, 108 milhões em FIIs. Em caixa, praticamente que o fundo tem 32 milhões e meio, né, fundos de investimento de liquidez diária, e outros ativos 740 mil, o que dá um total de ativo de 2,5 bilhões, quase igual ao patrimônio, porque um fundo de CRI normalmente não tem ali, não tem passivos, né, normalmente, né? Os fundos têm feito alavancagem, né, em relação ao valor captado, capta com valor menor e investe para poder aproveitar juros altos aí de algumas oportunidades de investimento em CRIs. Alguns fundos fazem, o RECR também faz, mas não tem atualmente aqui essas operações compromissadas, pelo menos não está escrito aqui no relatório, né? 94% do seu patrimônio, dos seus ativos são CRIs e 4% então são FIIs e 1% em caixa, um pouco mais de 1%, né? Aqui é o portfólio do fundo, então são 94 operações, e se a gente verificar aqui as séries, né, em relação aqui ao risco em relação ao fluxo de pagamento, o fundo tem muitos, praticamente acho que 4 fundos com o risco, 4 CRIs, né, com o risco maior em relação ao fluxo de pagamento, que está tudo nessa página aqui, ó, 2 mezanino e 2 subordinada. O restante é tudo série única ou sênior, que tem preferência na distribuição dos proventos, e por isso mesmo o prêmio de risco, né, ou essa taxa de juros de aquisição, ela é menor do que essas daqui, considerada aqui mezanino e subordinada, tá? Tanto você pode depois verificar isso aí. O fundo está todo adimplente, né? Tem aqui vencimento antecipado, né? Mas em relação ao status do CRI, está todos adimplente, né? E o fundo tem uma boa diversificação em relação aos CRIs da sua carteira. São 94, são 3 FIIs, como ele já falou, são esses CRIs aqui. O único que aí normalmente é aberto para investidores aqui é o SNCI 11, né? Tem aqui um FII Infra também, que eu não sei se é para investidores em geral. E aqui você tem toda a parte qualitativa, né? Ainda não, aqui a qualitativa é um pouquinho na outra página. Essa página aqui você tem toda a questão qualitativa de cada FII, né? As características, né? As garantias, quais são ali as garantias que na verdade servem para poder reduzir o risco, inclusive, né, do fundo em relação a inadimplemento. E aqui tem algumas operações, né? O fundo aqui falando sobre as adimplências de vencimentos antecipados desses CRIs aqui, Aracaju Shopping, por exemplo. O fundo detém aí 78% de participação nesse CRI, né? Mas dentro do portfólio do fundo ele representa 1,3%, e assim também como os outros aqui, tem aí o acompanhamento da gestão em relação a esses 3 CRIs. Então aqui é a parte qualitativa. Você pode aí baixar o relatório, então fazer essa leitura mais detalhada. Em relação à distribuição por indexador, o fundo está mais indexado ao IPCA, né? Então IPCA representa tudo isso aqui, ó. Toda essa parte aqui é o IPCA, né? Então mais de 75% do seu portfólio é indexado ao IPCA, 18% aqui ao CDI, 3% ao IGPM, os outros com uma menor aqui participação. O fundo tem que a maioria dos seus CRIs são CRIs do segmento corporativo, então tem aí um menor risco também em relação a isso, porque são dívidas corporativas com garantia real, e os pulverizados, que tem uma maior... a carteira normalmente de crédito ela é distribuída para muitos financiadores, né, acaba tendo um risco um pouquinho maior em relação, inclusive, à inadimplência, né? Então,
O fundo está mais alocado em relação aos créditos corporativos, né? E a gente verifica aqui que dentro dos segmentos, né, incorporação tem a maior participação, depois loteamento, depois aqui o setor hoteleiro, né, investimento imobiliário, pessoa física, utilities e multipropriedade, varejo e logística. Dentro do indexador que o fundo tem maior participação no seu portfólio, que é a IPCA, taxa de juros de média de aquisição é de 7,9%, e o indexador no mês, o acumulado, né, nos últimos 12 meses está em 5,75%, que dá aí, em média, né, os juros aqui de recebimento aqui em torno de 13%. Mais para baixo a gente verifica em relação à securitizadora, que não tem muita importância em relação à questão de risco, né? Tem aqui a questão também de distribuição geográfica e tem a DRE gerencial do fundo do mês até o mês de fevereiro, nos últimos 12 meses. E a gente verifica que o fundo manteve aí o mesmo nível de receita em relação a dezembro e janeiro, considerando que fevereiro teve 4 dias úteis a menos em relação aos meses anteriores, né? Então, provavelmente o desempenho seria semelhante aqui a janeiro. E o fundo distribui então por isso um pouquinho menos, acima de 90 centavos ainda, né? Mantendo aí a distribuição pós os meses de deflação, acima de 90 centavos por cota, e mantendo então ali um valor distribuído na média de 24 a 25 milhões de reais. O fundo então recuperando aí, né, a questão das perdas que tiveram, né, em relação aos juros dos CRIs, atualização monetária em relação ao período de deflação, mantendo ali o nível em torno de 1% de distribuição. Aqui em relação à rentabilidade alvo, então a gente verifica que a rentabilidade do alvo do fundo é o IMAB, que é esse aqui, mais 1%, que daria 59,3%, e o fundo com desempenho aqui de 84,7% na distribuição dos proventos, com uma rentabilidade, provavelmente que é a rentabilidade, né, negativa de 15,6%, que dá um total de 69,1%. O fundo que está com uma rentabilidade mensal média de 1,01% nos últimos 12 meses e distribui em fevereiro 0,91%. Né, e que em 2023 já distribuiu então aí R$ 1,09 por cota, né, uma média aí que, se mantiver essa média, vai chegar aqui próximo ao que está aqui na expectativa do acumulado dos últimos 12 meses, que foi semelhante ao distribuído em 2022, que teve muitas oscilações, né? Em relação à liquidez e à rentabilidade, o fundo tem uma boa liquidez no mercado, né? Quase 70 milhões de volume de negociação no mês de fevereiro. Lembrando que teve 4 dias úteis a menos, então todos os fundos, né, tiveram essa queda na liquidez para fevereiro, né? Mas o fundo teve, na verdade, uma alta dessa liquidez em relação a janeiro, como a gente verifica aqui, ó. A liquidez teve aí uma alta, né, de janeiro para fevereiro, 3,8 milhões foi a média diária, e a cota variou entre 82 e 88 reais nesse período, né? E se a gente pegar aqui a tabela de sensibilidade em relação ao IPCA, que é a maioria do indexador do portfólio, do preço de encerramento de fevereiro, a rentabilidade está aqui de IPCA mais 9,71%. Se você pegar ali a cota a preço de mercado do mês de março, essa taxa aqui de rentabilidade ultrapassa a IPCA mais 10%, né? Então, o fundo aí com uma rentabilidade muito interessante, né? Em relação ao seu preço de mercado também, né? Então, tem aí uma oportunidade. Se você gosta do fundo, né, ou quer estar estudando o fundo, eu acho um fundo muito interessante. Eu tenho ele já há 3 anos na minha carteira, né, desde lá praticamente do início da minha carteira, né, e é um fundo que sempre aí trouxe bons retornos e não tem muita variação, na verdade, o fundo que não tem aí uma volatilidade muito grande. Todos os fundos caíram nesse período, né? Mas é um fundo que tem uma carteira, como a gente viu ali, em relação ao risco, em relação às séries, né, dos FIIs praticamente nula, né? Então, só 4 CRIs dos 94 que são indexados ali a um risco maior, que está ali, né, em relação ao risco maior. A maioria dos seus créditos são corporativos, então a questão de inadimplência do fundo ele é muito baixa, né? Então, e também o ponto positivo que ele tem uma carteira bem diversificada aí,
em relação ao seu ativo-alvo. Ok? Então é isso aí. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Estou falando também como cotista, gosto, tenho aumentado minha posição. E se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do REC R11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.